Há um mal que se esconde no coração do homem, silencioso, mas devastador. Ele não grita, não se anuncia, mas corrói a alma como um veneno lento. É a inveja, o ciúme, aquele sentimento ruim que nos faz olhar para o outro não com alegria, mas com amargura. Quantas vezes disfarçamos um sorriso, enquanto por dentro desejamos que o outro perca o que tem? Quantas vezes nos pegamos comparando nossa vida com a do próximo, sentindo-nos menores, injustiçados, cheios de rancor? A Bíblia nos alerta que esses sentimentos não vêm de Deus. Pelo contrário, são obras da carne, frutos de um coração que ainda não se rendeu completamente ao amor divino. Mas há esperança. Há um caminho de libertação. E hoje, vamos enfrentar essa realidade, não com medo, mas com a coragem de quem deseja ser curado. Você já se pegou sentindo inveja? Já olhou para alguém e, no fundo, desejou que aquela bênção fosse sua, ou até que a pessoa perdesse o que tem? Talvez você nem tenha admitido isso para si mesmo, mas a verdade é que esses sentimentos são mais comuns do que imaginamos. Eles se infiltram em nossos relacionamentos, nas nossas orações, até mesmo na nossa fé. Mas Deus não nos chamou para vivermos assim. Ele nos convida a um caminho de pureza, de contentamento, de gratidão. Porque a inveja é a negação da bondade de Deus em nossa vida. Quando invejamos, estamos dizendo, mesmo que sem palavras, que Deus não foi justo conosco, que Ele deu mais ao outro e nos deixou em falta. E essa é uma mentira perigosa. Vamos começar essa jornada de libertação reconhecendo a verdade. Esses sentimentos existem, eles são reais, mas não precisam dominar o seu coração. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos enfrentar isso juntos, com a palavra de Deus como nossa espada e a oração como nossa armadura. Porque você não foi feito para carregar esse peso. Você foi feito para a luz. Era apenas um olhar. Um breve instante em que os olhos pousaram sobre a vida alheia e, de repente, algo dentro do peito apertou. Não era admiração, não era alegria pelo próximo. Era aquela sensação ácida que sobe pela garganta e deixa o coração pesado. Você conhece esse sentimento, não é? Aquele momento em que vê a felicidade do outro e, em vez de se regozijar, sente um vazio. A vitória alheia, em vez de inspirar, dói. A bênção do irmão, em vez de motivar gratidão, provoca desconforto. Isso tem nome: inveja. E ela não chega anunciando sua destruição. Ela vai minando a alma, gota a gota, até que a alegria se transforma em amargura. A Bíblia não esconde os estragos desse sentimento. Desde o princípio, vemos como um simples olhar de comparação pode terminar em tragédia. Caim olhou para Abel e algo dentro dele se quebrou. Não foi a oferta de Abel que o destruiu. Foi o próprio coração de Caim, incapaz de se alegrar com o irmão. E quantos de nós hoje repetimos esse mesmo pecado em silêncio? Não chegamos ao extremo da violência física, mas assassinamos reputações com fofocas, matamos relacionamentos com desconfiança, enterramos nossa própria paz em covas de comparação. A inveja é um crime contra nós mesmos, porque enquanto fixamos os olhos no que o outro tem, perdemos de vista as incontáveis misericórdias que Deus derramou em nossa própria vida. E ela não chega anunciando sua destruição.
Ela vai minando a alma, gota a gota, até que a alegria se transforma em amargura. A Bíblia não esconde os estragos desse sentimento. Desde o princípio, vemos como um simples olhar de comparação pode terminar em tragédia. Caim olhou para Abel e algo dentro dele se quebrou. Não foi a oferta de Abel que o destruiu. Foi o próprio coração de Caim, incapaz de se alegrar com o irmão. E quantos de nós, hoje, repetimos esse mesmo pecado em silêncio? Não chegamos ao extremo da violência física, mas assassinamos reputações com fofocas, matamos relacionamentos com desconfiança, enterramos nossa própria paz em covas de comparação. A inveja é um crime contra nós mesmos, porque enquanto fixamos os olhos no que o outro tem, perdemos de vista as incontáveis misericórdias que Deus derramou em nossa própria vida. Por que isso acontece? Porque, no fundo, a inveja é uma crise de fé. É a voz sussurrante que diz: Deus foi injusto com você. Ele deu mais ao outro e esqueceu de você. Mas isso é mentira. A palavra é clara. Deus não faz acepção de pessoas. O que ele faz por um, pode fazer por todos, mas no tempo certo, da maneira certa. O problema é que queremos controlar os métodos e o calendário divino. Invejamos o ministério alheio, mas não vemos as noites de oração por trás daquela unção. Cobiçamos o casamento do próximo, mas ignoramos os anos de paciência e perdão que o sustentam. Desejamos a prosperidade dos outros, mas não estamos dispostos a passar pelos processos que moldaram aquela bênção. E o ciúme? Ah, o ciúme é a outra face dessa moeda envenenada. Ele se veste de cuidado, de zelo, mas no fundo é medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de que Deus não seja realmente fiel. O ciúme diz: eu te amo, mas seu verdadeiro significado é eu te possuo. E qualquer amor baseado em posse não é amor, é escravidão. O amor verdadeiro, o amor ágape que vem de Deus, não aprisiona, liberta, confia, espera. O ciúme é a prova de que ainda não entendemos o Evangelho, porque se Cristo nos ama com liberdade suficiente para deixarmos que o rejeitem, quem somos nós para querer controlar o amor alheio? Mas há saída. O primeiro passo é o mais difícil, encarar o espelho da verdade e admitir: Senhor, estou com inveja, estou com ciúmes, isso está me corroendo e eu não quero mais. Não adianta disfarçar com espiritualidade. Deus conhece o coração. Davi, quando pecou, não tentou se justificar e clamou: cria em mim um coração puro. E é isso que precisamos fazer, gritar por um novo coração, porque a inveja não se cura com mais conquistas, ela se cura com gratidão. O ciúme não desaparece com mais controle, ele se dissolve em confiança. Você está disposto a esse caminho? Porque a jornada começa aqui, no momento em que você para de dizer eu não tenho nada disso e começa a orar. Senhor, mostra onde isso habita em mim. E quando Ele mostrar, porque Ele vai mostrar, não se desespere. A graça de Deus é maior que qualquer sentimento oculto. A cruz já pagou o preço até mesmo por esses pecados que ninguém vê. Você não precisa mais carregar esse peso. Ela nunca chega anunciando sua verdadeira face. A inveja é especialista em disfarces, em roupagens que a fazem parecer algo aceitável, até mesmo piedoso. Quantas vezes criticamos alguém sob o pretexto de preocupação espiritual? Quantas vezes espalhamos fofocas dizendo que é pedido de oração? Observamos os erros alheios com um olhar de superioridade, como se nossa intenção fosse ajudar, quando no fundo há um sutil prazer em ver o outro cair. Isso não é zelo pela justiça, é inveja vestida de falsa santidade. A palavra nos adverte sobre esse perigo quando fala daqueles que falam como quem fala palavras de justiça, mas no coração há engano.
Podemos enganar os homens, mas nunca a Deus. Ele vê quando nosso glória a Deus esconde um coração ressentido. Ele percebe quando nosso que Deus te abençoe carrega um tom de ironia. A verdadeira espiritualidade começa quando paramos de justificar nossos sentimentos ruins e os reconhecemos pelo que realmente são. Pecado que precisa de, ferida que precisa de cura. O mesmo acontece com o ciúme. Quantos relacionamentos são destruídos porque um cônjuge controla o outro em nome do cuidado? Quantas amizades se perdem porque alguém exige exclusividade, dizendo que é lealdade? O ciúme doentio sempre encontra uma maneira de parecer virtude. Ele diz: eu faço isso porque te amo, quando na verdade deveria dizer: eu faço isso porque não confio em você e nem em Deus. Mas como distinguir o zelo santo da inveja disfarçada? A diferença está nos frutos. O verdadeiro zelo pelo reino produz humildade, intercessão genuína e desejo de restaurar. A inveja disfarçada, por outro lado, produz acusação, fofoca e divisão. Um vem do espírito, o outro da carne. Um edifica, o outro destrói. E o que fazer quando descobrimos essas máscaras em nós? A solução não é tentar ser mais positivo superficialmente. A transformação começa quando levamos esses sentimentos à luz da palavra, à luz da oração honesta, à luz da prestação de contas com irmãos maduros. Precisamos aprender a orar como Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Esse processo dói, mas liberta. Porque quando finalmente tiramos as máscaras e confessamos nossa inveja, nosso ciúme, nossa falsa espiritualidade, experimentamos o milagre da graça. Descobrimos que Deus já sabia de tudo e, mesmo assim, nos ama. Que Cristo já pagou por isso e nos oferece perdão, que o Espírito quer nos transformar e nos dá poder para mudar. Você está disposto a esse nível de honestidade? Porque a liberdade verdadeira começa quando paramos de fingir para nós mesmos, para os outros e para Deus. Quando dizemos: Senhor, eu não quero mais essas máscaras, quero um coração verdadeiro diante de Ti. E Ele que é fiel fará essa obra em nós. Há uma solidão peculiar que acompanha quem cultiva sentimentos ocultos. É o tipo de isolamento que não vem da falta de pessoas ao redor, mas da barreira invisível que erguemos entre nós e os outros, e entre nós e Deus. A inveja e o ciúme, quando não confessados, tornam-se como um tumor na alma. Crescem no escuro, alimentados pelo nosso silêncio. E quanto mais os escondemos, mais eles nos deformam por dentro. Você já sentiu aquela angústia ao ver alguém sendo elogiado enquanto você ficava à margem? Já sorriu para alguém enquanto secretamente desejava que essa pessoa tropeçasse? Esses são os momentos em que o coração se divide. Parte de nós sabe que está errado, mas outra parte se apega ao ressentimento como se fosse um tesouro. A Bíblia chama isso de raiz de amargura. Algo pequeno, escondido, mas que, se não for arrancado, contamina todo o nosso ser. O perigo desses sentimentos não está apenas no que eles nos fazem sentir, mas no que eles nos fazem fazer. Quantas vezes deixamos de celebrar com os que celebram porque nosso coração está cheio de comparação? Quantas oportunidades de comunhão perdemos porque estamos muito ocupados calculando quanto o outro recebeu e quanto nós deixamos de receber? A inveja nos rouba a capacidade de nos alegrarmos com os outros e, consequentemente, nos rouba a alegria que poderíamos ter em nossa própria jornada. E o que dizer das orações que deixamos de fazer porque estamos muito ocupados questionando Deus? Por que Ele e não eu? Por que ela conseguiu e eu não? Essas perguntas
quando feitas sem fé, não são busca por entendimento, são acusações, veladas contra a bondade divina. Elas revelam que, no fundo, não confiamos que Deus está sendo justo conosco. E assim, nosso relacionamento com Ele se enfraquece. Não porque Ele se afastou, mas porque nós nos afastamos, levando nosso coração ferido para longe dEle. Mas há um antídoto para esse veneno silencioso: a confissão. Não falo daquela confissão superficial, feita depressa entre um pecado e outro. Falo da confissão que dói, que humilha, que nos faz encarar nossa pequenez. A confissão que diz: Senhor, eu guardei rancor, eu me alegrei com a queda do outro, eu quis ser mais importante do que meu irmão. Essa confissão não nos diminui, pelo contrário, ela nos liberta, porque só quando nomeamos nosso pecado é que podemos receber o perdão que já estava disponível. E, depois da confissão, vem a substituição. Não basta tirar o veneno, é preciso colocar o antídoto. E o antídoto para a inveja é a gratidão, para o ciúme, a confiança, para a amargura, o louvor. Quando começamos a agradecer por aquilo que temos, mesmo que pareça pouco, nossos olhos se abrem para as infinitas maneiras pelas quais Deus já nos abençoou. Quando escolhemos confiar que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos, o ciúme perde seu poder. Este é o convite hoje: parar de carregar esse peso sozinho, tirar a máscara, dar nome ao que está te corroendo por dentro, porque você não foi feito para viver assim, dividido, amargurado, comparando-se constantemente. Você foi feito para a liberdade, para a alegria, para a comunhão autêntica. E essa vida plena começa quando você decide trazer à luz o que tem vivido no escuro. Existe um jogo perigoso que jogamos sem perceber, o de contar as bênçãos alheias como se fossem nossas perdas. Cada vitória do outro vira uma derrota nossa. Cada resposta de oração que eles recebem soa como um não dirigido a nós. Transformamos a graça de Deus, que é abundante e ilimitada, em algo escasso, como se o Pai tivesse um estoque limitado de milagres e precisasse racioná-los entre os filhos. Que distorção terrível do caráter de Deus! A Bíblia nos mostra um contraste gritante entre dois tipos de olhar. O de José, que mesmo na prisão interpretava os sonhos dos outros sem inveja, e o dos irmãos dele, que jogaram José na cisterna justamente porque não suportavam seus próprios sonhos. Um olhar é livre, generoso, capaz de se alegrar mesmo na adversidade. O outro é prisioneiro, mesquinho, incapaz de ver além da própria carência. Em qual desses espelhos sua alma se reflete? A comparação é uma fraude espiritual. Ela nos faz acreditar que a vida é uma competição onde o sucesso de um necessariamente significa o fracasso do outro. Mas o reino de Deus não funciona assim. Quando Pedro perguntou a Jesus sobre o futuro de João, a resposta foi clara: o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Aqui está a chave. Nossa missão não é fiscalizar a jornada alheia, mas ser fiéis ao nosso próprio chamado. A inveja nasce quando deixamos de olhar para Cristo e começamos a olhar demais para os outros. E o que dizer dos dons espirituais? Quantas contendas na igreja começam porque alguém almeja o ministério do outro em vez de desenvolver o seu próprio? Paulo enfrentou isso quando comparou o corpo de Cristo a um corpo humano. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Cada membro tem sua função. Invejar o dom alheio é rejeitar o propósito único que Deus te deu. É como se uma nota musical quisesse ser outra nota, sem perceber que a beleza da melodia está justamente na diferença entre elas. Mas como escapar dessa armadilha? Primeiro, reconhecendo que toda boa dádiva vem do alto, inclusive as que estão nas mãos dos outros.
Segundo, lembrando que Deus é especialista em escrever histórias diferentes para cada um de seus filhos. A jornada que Ele preparou para você não é pior nem melhor, é única. Terceiro, praticando a gratidão específica, não apenas obrigado pelas bênçãos, mas nomeando cada uma delas. Quando contamos nossas graças como quem conta tesouros, a mente se renova. Há um exercício espiritual transformador. Orar intencionalmente por aqueles por quem sentimos inveja. Não orações genéricas, mas pedidos específicos de bênção sobre a vida deles. Você perceberá algo milagroso. Conforme abençoa, você é abençoado. Conforme libera o outro em oração, você mesmo se liberta. A corrente da comparação se quebra quando nos tornamos canais de bênção em vez de competidores. De hoje em diante, quando a comparação bater à sua porta, lembre-se, você não está atrás nem na frente, está exatamente onde Deus quer que você esteja neste momento. Sua história não é um rascunho da do outro, mas uma obra-prima original. E cada detalhe, os que você chama de sucessos e os que chama de atrasos, está nas mãos daquele que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. O ciúme se disfarça de amor, mas sua essência é medo. Medo de perder, medo de ser substituído, medo de não ser suficiente. Ele sussurra em nossos ouvidos: se você não controlar, você perderá. E assim, sem perceber, transformamos relacionamentos que deveriam ser jardins em prisões. Onde deveria haver liberdade, impomos vigilância. Onde deveria florescer confiança, plantamos suspeita. E depois nos perguntamos por que o amor parece estar morrendo. A Bíblia nos mostra a diferença radical entre o ciúme humano e o zelo divino. Quando Deus diz que é um Deus zeloso, Ele está falando de um amor santo que não compartilha sua glória com ídolos. Mas nosso ciúme muitas vezes não tem nada de santo. É possessividade disfarçada de devoção. Quantos casamentos se tornam campos de batalha porque um cônjuge trata o outro como propriedade? Quantas amizades se rompem porque alguém exige lealdade exclusiva? O verdadeiro amor não aprisiona, ele dá asas. O ciúme revela mais sobre nós do que sobre quem amamos. Ele expõe nossas inseguranças mais profundas. A crença de que não somos dignos de amor incondicional. O temor de que nosso valor dependa do que fazemos ou temos, e não de quem somos, em Cristo. Por isso, o antídoto para o ciúme não está em controlar mais o outro, mas em nos aprofundarmos no amor de Deus por nós. Quando realmente compreendemos que somos amados com amor eterno, deixamos de exigir que os humanos preencham um vazio que só Deus pode preencher. Quantos de nós já destruímos o que mais amávamos, justamente porque amávamos mal? O ciúme excessivo é como segurar um pássaro com muita força. Ou você o machuca, ou ele voa para longe para se proteger. O paradoxo do amor verdadeiro é que ele só floresce quando há liberdade. Quando libertamos as pessoas para que elas estejam conosco por escolha e não por obrigação, descobrimos o que é amar e ser amado de verdade. Mas como curar um coração ciumento? Primeiro, reconhecendo que o problema não está no outro, mas em nós mesmos. Segundo, levando nossas inseguranças a Cristo, não como defeitos a esconder, mas como feridas a serem curadas. Terceiro, praticando a confiança ativa. Não a ausência de medo, mas a decisão de amar apesar do medo. Quando nos apegamos a Deus como nossa fonte de segurança, podemos soltar as pessoas que amamos, confiando que o que é verdadeiramente nosso não nos será tirado. Há uma oração transformadora que podemos fazer. Senhor, ensina-me a amar, eu como tu amas, sem possessão, sem controle, sem exigências impossíveis. Cura minhas inseguranças para que eu possa amar com as mãos abertas.
sabendo que tudo o que tenho vem de ti e a ti pertence. Essa é a liberdade do amor cristão. Amar sem cadeias, confiar sem garantias humanas, descansar na soberania de Deus sobre todos os relacionamentos. Há um remédio celestial que dissolve a inveja com uma eficácia sobrenatural: a gratidão. Enquanto a inveja nos faz focar no que não temos, a gratidão nos abre os olhos para as incontáveis bênçãos que já recebemos. A diferença entre um coração invejoso e um coração grato não está nas circunstâncias, está no foco. Um olha para o vazio, o outro para a plenitude. Um lamenta o que falta, o outro celebra o que existe. A Bíblia nos ordena: em tudo dai graças. Esse tudo inclui os momentos em que vemos outros sendo exaltados, enquanto permanecemos nos bastidores. Inclui as temporadas em que as orações alheias são respondidas, enquanto as nossas parecem ficar sem resposta. Dar graças nessas horas não é fingimento. É um ato de guerra espiritual contra a inveja. Quando agradecemos a Deus pelo sucesso dos outros, quebramos o poder da comparação. Quando bendizemos ao Senhor pelas vitórias alheias, nossa alma é curada da amargura. A gratidão funciona como um interruptor espiritual. Ela muda nossa frequência mental do porquê eles para o obrigado, Senhor. O apóstolo Paulo nos deu o segredo quando disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse contentamento não era passivo, era uma disciplina ativa de reconhecer a bondade de Deus em todas as coisas. O invejoso crê que a felicidade está no que lhe falta. O grato descobre que a verdadeira alegria está em ver a mão de Deus até no simples e no ordinário. Mas como cultivar essa gratidão transformadora? Comece criando o hábito do diário de graças. Todos os dias, anote 3 coisas específicas pelas quais você é grato, desde o café da manhã até um sorriso recebido. Com o tempo, você treinará seus olhos a ver bênçãos onde antes só via carências. Outra prática poderosa é a oração de gratidão pelos outros, especialmente por aqueles por quem você sente inveja. Ore para que Deus os abençoe ainda mais. Você descobrirá que, ao abençoá-los, uma alegria inesperada brotará em seu próprio coração. A gratidão também nos lembra que toda boa dádiva vem do alto. Quando entendemos que as bênçãos alheias não foram roubadas de nós, mas dadas por Deus, a inveja perde seu sentido. O mesmo Pai que abençoou seu irmão é plenamente capaz de abençoar você, no tempo e na maneira dele. A gratidão nos coloca em nosso devido lugar, não como competidores por migalhas, mas como filhos amados diante de um Pai infinitamente generoso. Por fim, a gratidão nos prepara para receber. Mas Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. E a esse ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Há uma conexão profunda entre gratidão e fé. Quando agradecemos pelo que já recebemos, demonstramos a fé necessária para receber o que ainda está por vir. O coração grato é um coração pronto para milagres. Experimente hoje. Pare por 5 minutos e nomeie as bênçãos que você já possui. Sinta o peso da inveja se dissipando à medida que a gratidão ocupa seu lugar. Você descobrirá que a alegria que tanto procurava não estava no que faltava, mas no que já estava diante de você o tempo todo. Existe uma prisão silenciosa onde muitos cristãos vivem sem perceber, a cela do espelho comparativo. Nela, não nos vemos como somos, mas apenas em relação aos outros. Nossa identidade se torna um reflexo distorcido do que os outros têm, são ou conquistam.
Esse cativeiro mental nos faz esquecer uma verdade fundamental. Você não foi criado para ser cópia de ninguém. Sua vida não é um espelho que deve refletir a jornada alheia, mas uma tela original onde Deus pinta traços únicos. A Bíblia nos fala que somos obra-prima de Deus, criados para boas obras que Ele preparou de antemão para nós. Note o plural. Obras, no sentido de que cada filho de Deus tem uma missão específica. Quando Moisés tentou argumentar que não era bom orador como outros, Deus não o comparou a ninguém. Simplesmente perguntou: quem fez a boca do homem? A questão nunca foi: por que você não é como fulano? Mas sempre: você está sendo fiel ao que eu te fiz ser. A inveja e o ciúme nascem quando trocamos nossa identidade em Cristo por identidades emprestadas. Queremos os dons do outro, o chamado do outro, a unção do outro, sem perceber que Deus nos deu exatamente o que precisamos para cumprir nosso propósito único. É como se uma águia invejasse o canto do sabiá, sem reconhecer que foi criada para voar mais alto. O problema não está no sabiá nem na águia, está no olhar que não consegue apreciar a beleza da própria criação. Mas como sair dessa prisão de comparação? O primeiro passo é aceitar que Deus nos fez diferentes de propósito. Sua graça se manifesta de maneiras diversas em cada vida. O segundo passo é praticar a auto-stewardship, mordomia de si mesmo. Cuidar e desenvolver o que Deus já colocou em nós, em vez de cobiçar o que Ele deu a outros. O terceiro, e mais importante, é fixar os olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quando o contemplamos, deixamos de nos ver como menos ou mais que os outros. Nos vemos simplesmente como amados. Há um exercício transformador. Em vez de perguntar: por que eu não tenho o que ele tem? Experimente perguntar: o que Deus já depositou em mim que Ele quer que eu desenvolva? Essa mudança de perspectiva abre portas para uma vida de contentamento e produtividade espiritual. Você começará a notar dons, talentos e oportunidades que antes passavam despercebidos porque estava demasiado ocupado olhando para o quintal alheio. O apóstolo Paulo enfrentou esse desafio quando disse: não nos comparamos com alguns que se louvam a si mesmos. Ele entendia que o padrão não era outros cristãos, mas Cristo. E é nele que encontramos nossa verdadeira medida. Quando nos vemos como Deus nos vê, a inveja perde o sentido. Quando abraçamos nossa jornada única, o ciúme se dissolve. O que sobra é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, não mais escravos da comparação, mas plenamente vivos no propósito para o qual fomos criados. Há um remédio radical para a inveja que poucos estão dispostos a tomar: o caminho da humildade. Enquanto a inveja nos faz lutar por posição, a cruz nos convida ao esvaziamento. Enquanto o ciúme nos impele a controlar, o Evangelho nos chama a abdicar. Parece contraditório, mas é na rendição que encontramos a verdadeira vitória. É no morrer para si mesmo que descobrimos a vida plena. Jesus, sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Ele esvaziou-se. Essa kenosis, esse esvaziamento voluntário, é o antídoto definitivo para o veneno da inveja. Quando estamos ocupados demais tentando construir nosso próprio reino, não há espaço para o reino de Deus. Quando estamos cheios de nós mesmos, não há lugar para o Espírito Santo. A inveja é um sintoma de um eu inflado que ainda não aprendeu a morrer. Quantas relações são destruídas porque queremos ser servidos em vez de servir? Quantos ministérios emperram porque almejamos posição em vez de disposição para lavar pés?
A Bíblia nos mostra um princípio paradoxal. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Enquanto a inveja nos faz olhar para cima, querendo subir, a humildade nos faz olhar para baixo, encontrando Cristo nos lugares mais baixos. Mas como praticar esse esvaziamento? Primeiro, celebrando os outros publicamente. Elogie com sinceridade aqueles por quem você sente inveja. Segundo, assumindo voluntariamente lugares de menor visibilidade. Sirva sem precisar ser visto. Terceiro, orando para que Deus aumente enquanto você diminua. Não em autodesprezo, mas em amorosa submissão à sua vontade. O milagre acontece quando, em vez de pedir que Deus nos dê o que o outro tem, pedimos que Ele nos dê o amor para nos alegrarmos com o irmão. Essa oração dói no orgulho, mas cura a alma. Quando João Batista disse, é necessário que ele cresça e eu diminua, ele estava livre da comparação tóxica. Ele entendia que não era sobre ele, era sobre Cristo. Há uma libertação gloriosa quando deixamos de competir e passamos a complementar. Quando entendemos que não somos rivais, mas membros do mesmo corpo. Quando trocamos o porque ele pelo glória a Deus por ele. Esse é o caminho da cruz. Doloroso no começo, mas libertador no fim. O caminho onde descobrimos que, ao perder nossa vida, finalmente a encontramos. Há um mistério sagrado na jornada cristã. Deus especializa-se em pegar o que era para nos destruir e transformar em instrumento de graça. A mesma inveja que poderia ter matado José foi usada para levá-lo ao trono. O mesmo ciúme que poderia ter arruinado Pedro foi transformado em zelo santo após o Pentecostes. Isso não é desculpa para pecar, mas esperança para quem caiu. Nosso Deus é perito em redimir até mesmo nossos sentimentos mais torpes. Você já imaginou que aquela luta contra a inveja pode ser o material bruto para um ministério profundo? Que sua batalha contra o ciúme pode prepará-lo para ajudar outros? A Bíblia diz que podemos consolar os que estão em qualquer angústia com o consolo com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Sua fraqueza não o desqualifica. Na economia divina, ela pode se tornar sua credencial. Mas atenção, isso não acontece automaticamente. Requer um processo de entrega e transformação. Primeiro, temos que trazer esses sentimentos à luz, como fez Davi nos Salmos. Segundo, precisamos deixar que a palavra nos corte e nos molde. Terceiro, devemos estar dispostos a usar nossa experiência para servir, não como justificativa para continuar errando. O apóstolo Paulo compreendeu isso quando escreveu: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele não glorificava o pecado, mas celebrava o poder transformador de Cristo. Da mesma forma, sua história com a inveja não precisa terminar em condenação. Pode terminar em testemunho. Aquele que foi tentado a olhar para os outros com amargura pode aprender a olhar com compaixão. Há uma oração que muda tudo. Senhor, usa até mesmo meus pecados e falhas para a tua glória. Transforma minha inveja em inspiração, meu ciúme em cuidado genuíno, minha comparação em compaixão. Quando oramos assim, algo milagroso acontece. Nossas fraquezas deixam de ser cadeias e se tornam pontes, pontes que nos conectam aos outros, pontes que Deus usa para manifestar seu poder. Este é o convite final. Não apenas deixe a inveja para trás, mas permita que Deus a use como combustível para algo maior. O mesmo fogo que poderia tê-lo consumido pode agora aquecer outros. A mesma sensibilidade que o fazia perceber as conquistas alheias pode agora ajudá-lo a discernir as necessidades ao redor. Você está pronto para essa transformação? Porque Deus não está terminando com você onde você começou.
Ele está escrevendo uma história onde até mesmo seus tropeços se tornam degraus, onde sua redenção será tão visível quanto sua queda foi. E no final, quando olhar para trás, você verá que a inveja foi apenas o começo da história, não seu fim. Assim termina nossa jornada, mas começa a sua. A escolha é sua. Continuar carregando esses sentimentos ou permitir que Deus os transforme. Ele está esperando, a graça está disponível e o melhor ainda está por vir.